Bom dia, tudo bem? Quero cumprimentar você que veio aqui no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis. E para você que está em casa também quero te cumprimentar e eu quero dizer o seguinte, faça planos e venha. As nossas reuniões acontecem todos os sábados, às 11 horas e ao meio-dia. Tá bom? Bem, vamos lá. Alguns recadinhos para vocês de hoje. Primeiro, eu gostaria de convidar você que acredita nisso que está acontecendo aqui agora, nessa nossa proposta de levar Jesus, levar o Evangelho para as pessoas, independente de onde elas estejam. Eu quero te convidar a participar com a gente, ajudar a levar essa mensagem a muito mais pessoas através da tua oferta. Você pode estar fazendo através do Pix que está aparecendo aí na tua imagem, aí na tua casa. E eu vou falar para vocês qual que é. É super fácil. É pix@umlugarcomunidade.com.br. pix@umlugarcomunidade.com.br. E assim você está colaborando para que a gente possa continuar essas séries, continuar a falar de uma forma diferente e de uma forma onde todos possam acessar e ser acessados. Tá bom? Bem, eu também quero falar para você que continua aquelas reflexões do pastor Edson Nunes. Você pode estar vendo o podcast dele sobre Salmos nas redes. Tem o canal do YouTube, o Instagram, e também tem o podcast no Spotify e na Apple Music. Tá bom? Por enquanto, nós estamos nesses canais aí. Você pode estar acompanhando a gente, o pastor Edson, né? E são reflexões diárias que você pode estar acompanhando, você pode estar no seu carro, você pode estar, enfim, no metrô, no ônibus, sei lá onde você vai estar, você pode estar ouvindo, tá? É muito legal, tá? Eu já ouvi, recomendo, eu tenho certeza que muita gente aqui já fez isso, tá? De repente você não tem o que falar lá para o seu amigo que está triste, então recomendo, que eu acho que pode ajudar de alguma forma, tá bom? Bom, o Ministério das Famílias, agora em julho, ele está de férias, né? Julho, vamos dar uma descansada. Porém, as meninas, elas estão pedindo para avisar aqui que vocês devem acompanhar a agenda das atividades, tá? Pelas redes sociais da comunidade, você pode acessar lá. Quando você entra na nossa página, é super simples. Você vai no canto superior direito, tem lá as 3 barrinhas, clica lá que você vai ver o Ministério das Famílias, que é bem legal e você pode participar. Quem tiver dúvida, quiser participar do Papo de Família, você pode enviar um e-mail para famílias@umlugarcomunidade.com.br. Então você já viu que é super fácil. O @umlugarcomunidade.com.br é fácil. Você só inclui no início famílias. Tá bom? Bom, e eu quero falar, tenho propriedade para falar disso, pequenos grupos, eu quero te convidar a participar dos pequenos grupos. Os pequenos grupos eles estão acontecendo em vários lugares, não só São Paulo, de outros estados e também fora do país. Nós já temos PG até em Lisboa e nós pretendemos aumentar essa conectividade para que você possa estar participando de alguma forma. Eu quero te convidar, você que está aqui no auditório, você que está em casa, que você possa participar dos pequenos grupos. É muito simples, é só você enviar também um e-mail para umlugarcomunidade.com.br, tá bom? /pequenos grupos. Daí você vai estar entrando em contato com um pequeno grupo mais próximo e o líder, o anfitrião, vai estar falando com você, tá bom? E para quem se interessa em abrir a sua casa, você também pode mandar o pg@umlugarcomunidade.com.br e falar comigo, tá bom? Que eu vou estar te esperando, assim, ansioso, porque a gente tem muito lugar que a gente gostaria de acessar, tem muita gente que gostaria de ser acessada, tá bom? Bem, nós temos o coral, vocês vão ver daqui a pouquinho. E para quem mora aqui em São Paulo e quer participar do nosso coral, você pode fazer a sua inscrição pelo site da comunidade. Tá bom? É muito fácil. Eu convido você para que você participe. A gente tem muitas formas de participar da comunidade. Você pode agora estar em casa, tirar uma foto, colocar lá, @umlugarcomunidade e estar postando. Você pode estar ajudando no engajamento das nossas redes. Vai ser muito legal divulgando toda essa mensagem. Tá bom? E a nossa série de hoje é a da Má, uma teologia da natureza. Tá bom? Hoje nós vamos ter, então, essa mensagem. E eu quero te convidar nesse momento
pedir para que você pegue o seu celular, coloque no modo avião, ou então no modo silencioso, para que a gente não tenha nenhum problema com os celulares, tá bom? Eu quero te convidar agora para orar. Vamos orar junto? Obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez para juntos te adorarmos. Que o Senhor possa estar conosco, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Ninguém jamais está sozinho. Quem anda, por onde anda, não anda desacompanhado. Anda na presença de Deus, amém? Se você crê nisso, vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Aquele que anda com a gente, aquele que jamais permite que nós andemos sós. Vamos lá, vem com a gente. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. Que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás, por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. E a palavra? O Senhor também vai tocar, amém? E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás, por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Que onde nós andamos, com as pessoas com as quais nós falamos, os lugares que frequentamos, é a partir disso que o nome dele é glorificado.
A gente tende a achar que a glória dada àquele que tudo fez é através de uma música que a gente canta no culto, ou do momento que a gente se encontra aqui. É também isso, mas não é só isso. Deus é glorificado nos lugares onde você passa, com as pessoas com as quais você convive, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. É na minha e na sua vida que a glória de Deus se faz, atravessa a minha vida e chega nas pessoas que estão ao nosso entorno. É assim que nós glorificamos Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. que o nome dele tem poder. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Porque o nome de Cristo tem poder. Maravilhado, Porque tem poder. extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome tem poder. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Oh! Jesus,
adoramos ao Senhor porque sabemos que a nossa caminhada não é solitária. Que aonde eu ando, como a gente começou a cantar, aonde eu ando, com quem eu estou, eu tenho certeza que é Ele quem guia meu caminho. Eu tenho certeza que é Ele quem dirige os meus pés, porque Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que conhece a sua jornada, a minha. Ele é o Deus que escolheu ser usado, escolheu ser conhecido através de pessoas como eu e você. Ele escolheu isso. E é por isso que nós declaramos a sua soberania. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A
pode calar a voz daquele que em espírito e em verdade se coloca diante de Deus com o coração aberto, puro, contrito e pede para que Deus fale ao seu coração. Hoje você chegou aqui, eu não conheço a sua caminhada, a sua história. Não sei como foi a sua semana, mas Deus conhece o teu nome, conhece a tua história, conhece a sua trajetória, a sua caminhada. E Ele está ouvindo você e o seu coração aberto diante dEle. E você está pronto para ouvir a voz dEle. Você está pronto para ouvir o que Ele tem a dizer para você. Além do universo, muito além. Além do pensamento, Ele reina. Ele reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade. É Ele quem reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Desfaz a injustiça. Destrói o preconceito. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. Além do universo, além do pensamento, Ele reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade, Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança é a mesma, é a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. É Ele que reina. Ele reina. Ele reina. A graça que nos alcança é a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. É a mesma graça, a graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. Ele que reina. Senhor, nosso grande Deus, no mundo afundado, Senhor, na mentira, no mundo governado pela maldade, que bom saber que o Senhor reina, que o Senhor está além de tudo. A gente se sente impotente muitas vezes, Senhor. A gente se sente desprotegido. A gente se sente sozinho. Mas, Senhor, muito obrigada porque através, Senhor, dessa canção e através das Tuas palavras a gente lembra que o Senhor é poderoso para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso mundo. E muito obrigada, Senhor, porque hoje a Sua graça também nos alcança. A Sua graça nos restaura. Que a Tua palavra, Senhor, venha restaurar o nosso coração, venha trazer paz e venha trazer uma esperança, Senhor, para os dias que vivemos. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu não tenho aí nenhuma história para relacionar com o tema de hoje. Porque, na verdade, eu sou a vergonha da minha família no quesito plantas. A pessoa mais fraca da minha família tem pelo menos uma hortinha em casa. Eu tenho tias que adoram, que amam o jardim. Tia Débora, não sei se é porque o nome Débora significa abelha, que ama flores. Então,
ela, assim como a minha avó também tinha bastante flores, ela também tem, e fica até difícil para mim, para eu escolher alguma orquídea para dar de presente, porque ela é uma pessoa que coleciona esse tipo de coisa. O meu pai, ele trabalha com tecnologia de armazenamento de grãos. Então, ele é engenheiro mecânico, mas ele está ligado ali ao setor de agricultura. E mesmo antes de fazer faculdade, ele escolheu algo no ensino médio, né, que era segundo grau profissionalizante. Ele escolheu ser agente de segurança vegetal, que eu não sabia o que era, mas eu pensava que era tipo pelo direito do brócolis, pela segurança do almeirão, mas na verdade é um tipo de técnico agrícola. E o meu pai já tentou, eu já tentei, a gente já plantou coisa junto. Daí eu plantando com ele, ele fala que olha só, esse lado que eu plantei, que bonito. Olha aí onde você plantou, que feio que tá. E eu me sinto que nem o Caim, depois da maldição lá de Gênesis 4, que por onde ele passa, fica infrutífero, as flores murcham. Mas daí eu pensei assim, não, peguei uma mudinha, pelo menos um vasinho, um temperinho eu vou ter em casa. Então eu peguei uma manjerona que meu pai me deu, que eu gosto de pôr no feijão. E eu tinha uma missão. Muito bom, gente. Eu tinha uma missão, um trabalho só, que era não deixar a manjerona morrer. E eu consegui, ela morreu. Eu pensei, não, mas uma planta, gente, pelo menos um ser humano precisa ter uma planta em casa. Eu peguei um cacto. Daí eu fui viajar, deixei os cactos em casa, deixei uma frestinha assim da janela aberta. Quando eu volto, o vento bateu, derrubou os vasos, tudo. E agora, para a segurança do cacto, eu tenho um que fica na casa da minha mãe. Mas, assim, toda oportunidade que eu tenho, eu entendo, a gente sabe, né, tipo, estudando a Bíblia, que a natureza revela quem Deus é. É através da natureza que a gente conhece também um pouco de Deus. Então, sempre que eu consigo, eu dou um jeito de fazer uma trilha, um pouco de natureza, né, de mato, praia, e um pouco de natureza controlada. Então, eu vou e volto no mesmo dia para dormir na minha cama, para ter ali o chuveiro quentinho. E quem me acompanha, eu tenho 2 companheiros fiéis aqui da comunidade, que é o João e a Laisa. Eles, eu sei que se eu marcar a trilha com eles, eu vou ter que ir, porque eles gostam mais de trilha do que eu. Então, a gente vai ali, vai conversando e vai se entretendo. E se você já foi com a gente, saiu fazer trilha, você muito provavelmente se perdeu já com a gente. Porque a gente vai lá conversando e a Laisa vai falando neurociência, não sei o quê, e o João, porque lá a parábola de Lucas 16, vai argumentando, desargumentando. Quando a gente vê, a gente se perdeu. E a gente conseguiu se perder numa trilha aqui em São Paulo que é impossível de se perder, que é o Pico do Jaraguá. A trilha é asfaltada e tem placa, Pico do Jaraguá. A gente conseguiu dar uma voltinha a mais ali. Mas eu espero de verdade que, através aqui da série da comunidade, eu tenha mais recursos aí para me aproximar da natureza e conseguir interagir melhor com ela. A gente começou a série que se chama Adamá, uma teologia da natureza. De acordo com o livro da Mary Jorstad, é nos escritos dos profetas que a gente vai ter uma atuação aí mais prolífica, mais vivaz, mais complexa dessa natureza não humana. E hoje, então, a gente vai ver como que a natureza não humana ela aparece nos escritos dos profetas. Vão aparecer ali várias histórias de rios, montanhas, céus e mares atuando. Eles interagem com o povo, interagem com Deus. Essa natureza é uma natureza obediente, só que às vezes aparece em figuras enigmáticas. Por exemplo, o mar. O mar, às vezes, ele aparece como revolto. Parece ser alguma coisa que está ali, meio que um antagonista a Deus. E a gente vai ver sobre essas figuras. A primeira história, ela está lá em Juízes, capítulo 5. A gente vai ver que o protagonista dessa história é um leito de rio seco. O ribeiro de Quixon era um leito de rio seco que fica ali perto do Monte Tabor. Então, a estratégia de Israel era fazer com que o exército de Canaã, que oprimia Israel por muito tempo, ele descesse ali do Monte Tabor e fosse até o ribeiro de Quixon. E esse leito de rio seco, ele se enchia de água no período das chuvas. E é exatamente isso que vai acontecer na história. Débora, ela conta pra gente isso numa canção que ela fez em Juízes 5. Juízes 5, verso 4, fala pra gente assim: como que a natureza reage à atuação de Deus.
Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram. Sim, as nuvens gotejaram água. Quando Deus marcha, chove. Verso 21 e 22. O que é que aconteceu quando Israel e Deus marcharam juntos? O ribeiro de Quixom os arrastou. Quixom, o antigo ribeiro, avante a minha alma firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Esse leito de rio seco, ele agora se enche de água e aqueles carros do exército inimigo ficam atolados, ficam inutilizados ali, naquele leito de rio. Aqui a gente viu um leito de rio seco sendo protagonista. Agora a gente vai ver uma floresta sendo protagonista na guerra. Se a gente for olhar lá em 2 Samuel, capítulo 18, vai falar de uma guerra que acontece entre Davi e o seu filho Absalão. E é dito assim, verso 6 do capítulo 18. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. E você vai dizer, tá, que é recurso literário. Algumas pessoas vão dizer assim, isso daí, na verdade, é porque ali o exército de Davi tinha uma vantagem, tinha uma estratégia, sabia como lutar na floresta. Só que, na verdade, o escritor aqui ele não deixa assim tão demarcado. Parece ser natural para quem escreveu esse capítulo que a floresta também atuasse nas guerras, que a floresta também tivesse uma reivindicação e falasse o rei certo para o trono certo, que era Davi e não seu filho Absalão. E agora a gente vai ter, no final dessa história, uma atuação ainda mais peculiar da floresta. Verso 9 diz assim, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. E ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um carvalho prende Absalão. E agora Absalão ficou uma presa fácil para o exército inimigo. Ainda com chave de ouro, a floresta termina essa batalha prendendo o grande causador dessa guerra, que era Absalão. Aqui a gente já viu a atuação de um leito de rio seco, a atuação de uma floresta, e agora a gente vai ver também uma não atuação da natureza. Lá na história de Israel lutando contra os amorreus, o sol e a lua eles aparecem não atuando na guerra. É dito que Josué ele pede para o sol e para a lua pararem. E nessa história aqui de Josué capítulo 10, ela é diferente do que acontece lá em Gênesis 1. Em Gênesis 1, quando Deus cria céus e terra, não é falado o nome do sol e da lua. Mas aqui na história de Josué, sol e lua aparecem. Sol, Shemesh, lua e Arer, os nomes aparecem. Sol e lua eram considerados divindades pelas culturas ali ao redor de Israel. E aqui, os deuses Sol e Lua, para aquelas culturas ao redor, ficam parados quando Josué e quando Deus manda eles pararem. É isso que acontece na história. Mas a gente não vê somente a atuação da natureza não humana nas guerras. A gente vê também nos lamentos do pós-guerra. Quando Davi ele fica sabendo que Saul e Jonatas morreram na guerra contra os filisteus, ele faz um pedido para os montes Gilboa, ele faz um pedido para a natureza, e esse pedido a gente encontra lá em 2 Samuel 1:21. Ele diz assim, montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho nem chuva, não haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes. O escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Ele fala para que não chova. Ele fala para a natureza para que não chova sobre os montes. E para as mulheres de Israel, ele diz assim no verso 24, filhas de Israel, chorem por Saul. A presença e a ausência de umidade, a seca e o choro, são demonstrações de luto, do luto humano e do luto não humano. Parece que Davi ele conclama aqui uma comunidade de enlutados. Para que marquem esse dia, para que marquem apenas
a perda que Israel teve de Saul e de Jonatas. Então a gente vê aqui, a gente sabe, é claro, que existe aí uma diferença de interpretação que a gente tem hoje da natureza para aquela que o povo de Israel tinha nos tempos lá de Josué. A nossa interpretação ocidental está muito ligada ao pensamento científico, ao que a gente aprende na escola. Se a gente for ver, por exemplo, o que significa, o que é um relâmpago? De acordo com o que a gente aprendeu lá, é a descarga entre nuvens, é uma relação de causa e efeito, são forças físicas impessoais. É isso que a gente aprendeu. Mas se a gente for ver, por exemplo, o que é a tribo Ojibwa, que é uma tribo que está lá no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, como que eles interpretam o que é um relâmpago? Eles vão dizer que o relâmpago, na verdade, é um pássaro-trovão. E quando a gente olha para essa interpretação do povo Ojibwa, a gente vai dizer, olha, mas isso é fantasioso, isso daí é conto de fada. Mas, de acordo com as observações que eles fizeram, durante anos, eles viram que os relâmpagos eles se comportam como aves de rapina. Existe um pesquisador que se chama Dee Harvey, ele vai dizer que assim como os pássaros-trovão, os relâmpagos, as aves de rapina, as moscas, elas migram no sul da primavera e vão embora no outono, é assim que eles interpretam, porque eles têm esse mesmo comportamento de migração do sul e depois indo embora no outono. E a gente pode olhar para isso e dizer, então, a nossa interpretação ocidental é a certa, é a correta, é científica, e a da tribo Ojibwa é a fantasiosa, é o conto de fadas, é o que não existe. Mas, na verdade, o Dee Harvey vai dizer que não. É que a gente se baseia em diferente. A nossa visão ocidental está baseada nas forças, e a visão dos Ojibwas está baseada no comportamento. Eles estão mais interessados no comportamento do que na explicação científica. Quando a Bíblia foi escrita, ela não estava interessada em falar todos os processos para a gente. Ela não estava interessada em dizer assim, olha, aqui foi realmente o Sol e a Lua que parou. Não, não foi o Sol e a Lua que parou, não. Aqui a Terra parou a rotação, daí parece que parou. Não está interessado em falar isso para a gente. A Bíblia está interessada em dizer que para um povo que as culturas ao redor acreditavam que o Sol e a Lua eram deuses, eram divindades, para Israel não, porque Sol e Lua obedecem à voz do profeta Josué e de Deus. Israel desmistifica as religiões ao redor, falando que Sol e a Lua não são divindades, mas ao mesmo tempo falando que o Sol e a Lua eles pertencem à história, pertencem à experiência de Israel. Eles interagem com Israel. E você pode dizer, tá, que é muito bonito isso que você falou, mas isso não quer dizer agora que a natureza tem a personalidade. Agora que, porque Débora escreveu lá que quando Deus marchou, choveu, e daí o ribeiro atuou. Isso não quer dizer que era esse pensamento. Isso é um guia para saber como que Israel pensava sobre a natureza. Por que será? Será que os profetas eles escreveram isso daí só para florear, só para embelezar um relato de guerra? Será que eles escreveram só para ter um efeito sobre a gente? Usaram essa natureza não humana só para causar algum tipo de emoção? Não é porque a natureza realmente se comporta assim? Se a gente for ver os relatos que são escritos em narrativa e em prosa, em narrativa e em poesia, a gente vai ver, por exemplo, que essa história da floresta de Efraim, ali da luta de Davi com Absalão, ela foi escrita toda em prosa, toda em narrativa. Já Juízes 5, e também ali a história de Débora, e a história do lamento que Davi faz por Jonatas e Saul, ela toda em poesia. Agora, Josué 10, que é aquele relato da história do Sol e da Lua, ele é metade poesia e metade prosa. A gente vai ver que tanto poesia, quanto a narrativa, quanto a prosa, ambas vão se utilizar dessa natureza não humana, vão contar a história para a gente. O Dozeman, ele vai dizer assim, que a poesia bíblica ela existe para comentar, para colocar um contexto literário amplo para a gente. Não quer dizer que a poesia foi escrita somente para comentar, porque a poesia ela também oferece informações que não estão na prosa. Lá em Juízes 5, Débora, no canto, no salmo que ela faz, na música que ela faz, ela vai falar de gente que não foi para a guerra. Ela vai dizer assim, Ruben não foi, Asser não foi.
ela vai falar de coisas que na narrativa não aparecem. Então, a poesia dá, sim, informações que a prosa não dá. Só que, olhando para isso, a gente vê que a poesia ela não foi feita para embelezar, para tornar mais bonito um relato de guerra, mas ela foi feita para falar para a gente que esse círculo de participantes, tanto lá da Guerra de Débora, quanto lá da batalha que teve em Josué 10, é muito maior do que a gente pensa. Israel não lutou sozinho contra os amorreus, não lutou sozinho contra o rei de Canaã, Jabim. Ele lutou com a ajuda de Deus, com a ajuda do sol, com a ajuda da lua, com a ajuda das estrelas, com a ajuda do ribeiro de Quixon. A gente vê a natureza à disposição de Deus. Poesia na Bíblia, ela é interativa, ela é relacional. Então, não é que a poesia embeleza a prosa ou a prosa corrige a poesia, mas ambos, poesia e prosa, eles estão à nossa disposição para oferecer um relato mais amplo, mais impactante do que realmente aconteceu. Outra aparição assim, que eu acho assim, impressionante dessa natureza não humana dentro dos relatos da Bíblia é quando Deus está perto. Quando Deus aparece, montanhas, vales, árvores e mares, eles tremem, eles se contorcem, eles derretem. E daí os teólogos vão dizer, isso daí é só um recurso literário. Só que se a gente for ver, por exemplo, os Salmos, parece que não é só o ser humano que fica admirado quando está perto do seu Deus. Não é só o ser humano, é a única criatura que se emociona quando Deus está perto. Parece que toda a criação, de alguma forma, ela estremece quando o seu Deus está perto. Essa reação de tremer é uma reação de criatura. Quando a gente está perto de algo que é muito grande, que é muito poderoso, a gente estremece. Quando Isaías ele vê o trono de Deus, ele fala assim, ai de mim. Quando Ezequiel ele vê o carro de Deus, a carruagem de Deus, ele fala assim, ele cai de cara no chão. E quando a natureza ela vê que Deus está perto, existe uma devastação. Lá em Joel 2:21, Deus ele fala para a natureza não temer. Ele diz assim, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte. Então, essa aproximação de Deus, ela causa admiração, mas ela causa também um certo espanto, um certo medo, porque perto do sublime a gente se sente muito pequeno. E essa não é uma reação somente humana. Essa é uma reação que está presente em toda a criação. A gente vê que os profetas, eles tentam mostrar para a gente as emoções que a natureza sente. Os humanos, quando eles estão tristes, ali na Bíblia, eles choram, eles se vestem de pano de saco, eles colocam terra sobre a cabeça. A natureza, quando ela está lamentando, os céus se fecham, retêm umidade. De alguma forma, eles tentam mostrar para a gente que esse luto, que esse choro está presente até mesmo na natureza. Deus, ele é um ser que fala com suas criaturas. Quando a gente vê, por exemplo, o mar, nas outras culturas, o mar era apresentado como uma divindade, como um Deus. Aqui não, na Bíblia não, porque Deus ele não interage com outros deuses. Só existe um Deus na Bíblia, que é Deus. Então, não tem como só se ele conversar com ele mesmo, não tem outro Deus para ele conversar. E daí, quando ele fala, por exemplo, ao mar, o mar ele parece ser algo vivo, que se Deus desse rédeas soltas, ele ia aniquilar Israel. Então, do mesmo jeito que Deus repreende o mar, ele repreende Israel e repreende também os seus inimigos. Mas o mar, ele não é um vilão. Quando aparece lá no final da Bíblia, Apocalipse 21, fala assim que o mar já não existe. Quando João escreve que o mar já não existe, João ele foi preso pelo Império Romano, numa ilha, tudo que ele via era mar. Você não tinha mais nada para ver, só mar. Ele fala assim, o mar já não existe nessa nova terra, porque lá não vai existir a opressão do Império Romano. Lá não vai existir injustiça. Lá não vai existir separação entre irmãos. Então não quer dizer que lá no céu não vai ter mais corais, então não tem mais baleia, não tem mais golfinho. Não está querendo dizer isso. É que lá não vai existir mais essa separação. Porque o mar não é um vilão. Deus ele pode falar
as águas, Deus ele pode falar ao ar, Deus ele conversa com as suas criaturas. E ele pode, inclusive, falar diretamente a elas. Isso a gente chama de apóstrofe, quando o profeta está falando com um público e agora ele muda de público e fala com outro. De novo, alguns teólogos vão dizer que isso é apenas um recurso literário, que o profeta ele vai usar um público imaginário para se referir a Israel, então ele usa para fazer um contraste. Mas a gente vai ver, por exemplo, que Ezequiel, que é o primeiro profeta do exílio, Deus ele fala para ele conversar com a terra. E é isso que aparece lá em Ezequiel capítulo 7, verso 2. Ele diz assim: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. E Deus fala para Ezequiel profetizar contra a terra, contra os montes de Israel, contra o solo de Israel, contra o sul, contra as florestas do Neguev. Só que esse juízo, ele depois vai se transformar em profecias de paz, em profecias de restauração. Aqui no livro de Ezequiel, Deus é retratado como alguém que abandonou a terra, como alguém que se tornou um exilado. Mas ele promete libertação, ele promete um novo êxodo. Ele promete que ele vai vir resgatar a terra. E a gente pode falar, algumas pessoas chamam Ezequiel 36 de o evangelho da terra, porque Deus promete coisas para a terra aqui em Ezequiel 36. Olha o que Deus promete para a terra, Ezequiel 36, verso 8. Quanto a vocês, monte de Israel, vocês produzirão os seus ramos, darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que estou do lado de vocês, eu me voltarei para vocês e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês, toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa passagem de Ezequiel é um desafio para a ecologia moderna. Porque, de acordo com a ecologia moderna, o mundo seria muito melhor sem a gente. Só que aqui parece que a terra ela almeja habitantes, ela almeja animais. E Deus promete isso para ela. Em outros versos, por exemplo, em Jeremias promete algo para a terra. Jeremias 33, verso 10. Neste lugar que vocês dizem que está deserto e sem pessoas e sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão arrasadas e sem pessoas, e sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, porque eu restaurarei a sorte da terra. Deus promete barulho para a terra, Deus promete festa para a terra, Deus promete habitantes, Deus promete animais. Outra passagem de Jeremias diz assim, Jeremias 31, 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Parece que para a terra ficar uma terra sem habitantes e sem animais é uma terra como se fosse sem vegetação, é uma terra árida, é uma terra seca. A terra almeja os seus habitantes. A cura para a terra, ela envolve a cura das pessoas que nela moram. Eu entendo que, quando a gente olha para a devastação desse planeta, a gente parece concordar que realmente a Terra seria muito melhor sem a gente, porque a gente conseguiu, a gente foi muito bom em estragar, né, tudo. A gente conseguiu acidificar o solo, colocar um monte de resíduos, aquecer os mares, jogar um monte de lixo. A gente não protegeu as nossas matas ciliares, a gente não protegeu os nossos rios, a gente conseguiu estragar até o ar que a gente respira. A gente não foi bons moradores por aqui. A gente chegou invadindo a casa dos bichos. E agora a gente pulou em cima da casa dos bichos, agora eles pulam em cima da gente, febre amarela, um monte de doença. A gente não foi respeitoso porque a gente olha para a terra como se ela fosse um recurso que a gente pode utilizar do jeito que a gente quiser. É como se a gente viesse de fora e fosse catando os pedaços da terra, assim, né? Só que não é isso. Se a gente for ver o livro de Ezequiel, que a gente acabou de falar aqui, ele aparece mostrando uma visão de criação
com muito mais integração. Homens, animais e terra, eles estão juntos. Só que a gente separou tudo. E a gente separa isso na nossa cabeça. A gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser com a terra aqui e isso não vai nos afetar. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, infelizmente, é só o começo. A gente parece que esqueceu o que aconteceu lá. Um cenário de guerra, crise sanitária, crise energética, pessoas que estão sofrendo ainda. A gente não pode esquecer das pessoas que sofrem, porque amanhã pode ser São Paulo, pode ser a cidade que você mora. A gente não pode esquecer dos que sofrem, e a gente não pode esquecer que somos responsáveis, sim, pelo mundo que Deus nos confiou. Ailton Krenak, ele vai falar de sustentabilidade. Ele não fala de sustentabilidade, mas ele fala de bem viver. Porque sustentabilidade é usar com consciência os recursos naturais. Só que ele não fala de sustentabilidade, ele fala de bem viver, porque apesar de ser um termo parecido, ele fala que bem viver é uma visão de mundo. É uma visão de que a gente não está sozinho aqui, que a gente convive com a natureza e é uma relação de troca, a gente precisa devolver algo. Quando Israel volta do exílio, as árvores batem palma, mas elas batem palmas, ficam alegres quando Israel volta, não porque Israel é a coisa mais importante que existe, mas porque homens, animais, terra, águas desejam uns aos outros, dependem uns dos outros. A gente vive uma natureza que é integrada. A natureza, quando ela é devastada, ela reclama para Deus. Olha aqui a violência que está acontecendo aqui. A natureza, ela é sensível aos seus habitantes, ela é sensível aos animais. Ela deseja ser habitada, ela deseja ser povoada, mas uma relação pacífica, não uma relação de selvagem, como a gente tem visto nos últimos anos. Quando a gente olha para essas histórias da Bíblia, a gente vê que a natureza é sensível à voz de Deus. A grande questão não é o que Deus fala à natureza. A questão é que Deus fala e a natureza obedece. A natureza consegue ouvir Deus. Mas a grande pergunta é, será que a gente consegue ouvir? A natureza consegue, mas a gente consegue? Nosso grande Deus, hoje nós conversamos, Senhor, sobre a grande criação da qual fazemos parte, um mundo maravilhoso que o Senhor nos deu. E nós te pedimos perdão pelo jeito que a gente tem utilizado, Senhor, pelo jeito que a gente tem se tratado, pelo mal que temos feito a nós mesmos, Senhor, porque temos estragado tudo aquilo que temos tocado, Senhor. Porque impedimos milhares de seres vivos de renderem glória a Ti. Temos destruído tudo. E eu te peço, Senhor, que a gente possa lembrar das pessoas que sofrem. E sermos responsáveis, Senhor, porque eu sei que olhando, parece que não existe esperança nenhuma. Parece que já era, o planeta acabou. Mas nós te pedimos, Senhor, pela cura, nós te pedimos, Senhor, pela restauração. E nós te pedimos, Senhor, pelo poder que só o Senhor tem. O Senhor é capaz de restaurar. O Senhor é capaz de nos curar. Que o Senhor nos cure, que o Senhor cure também a nossa terra. Em nome de Jesus, amém. Vejo as sobras de queimadas e fumaça no espigão. Lavrador tombando a terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos campos, a grande cama vermelha.
tá cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Terra tombada é criança, deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte, ao pé da serra, é o seio do sertão. A água, o leite da terra alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor, depois a flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas a terra dorme segura, pois nos dará o ano novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada pela sua presença. A gente te espera sábado que vem.